Letra C. X ao quadrado menos 4x mais 5. Então, ó, o A, cadê aqui? O A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 5. Só para a gente relembrar, na letra A o delta deu 1, na letra B o delta deu 0. Vamos ver na letra C o que vai acontecer. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual, o B vale 4, menos 4, né, que vai ficar positivo, vezes o A vale 1 e o C vale 5. O delta igual a, peraí que eu, B ao quadrado menos, faltou 4 aqui, né, 4AC. Então vai ficar 16, 4 vezes 5, 20, menos 4AC. Então, vai ficar 16 menos 20, que vai ser igual a menos 4. Então, o valor do meu delta é igual a menos 4. O que isso significa para a gente? Na hora que a gente for calcular aqui, ó, o x1 e o x2, olha o que vai acontecer. x1 menos b vai ficar menos 4, mais a raiz de menos 4, ou, se eu fizer o x2 aqui, ó, menos a raiz de menos 4. Não tem como a gente calcular a raiz de um número negativo, né? Não é um número real. Então, eu não posso terminar a minha solução. Eu vou dizer que ela não tem essa equação aqui, ó. A solução não pertence aos números reais, ou seja, eu não tenho os valores de x, beleza? Então, guarda o valor desse delta também, para daqui a pouco a gente comentar sobre a letra A, a letra B e a letra C. Vamos lá para a letra D. Letra D. Vamos calcular o delta, o A aqui, ó, B e o C, beleza. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui não tem jeito, isso aqui você pega mesmo, é praticando. Então, vamos praticar mais aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, 2 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4, o a vale 1 e o c vale 3. O delta vai dar 2 ao quadrado, 4, aqui o a vale menos 1, né? Então, só para a gente não errar aqui, ó. Então, 4 vezes 1, 4, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 3, 12. Então, menos com menos, mais 12. Portanto, o delta igual a 16. Beleza? Já deu um valorzinho diferente aqui o nosso delta, né? Então, a gente pode concluir, continuar aqui o nosso cálculo aqui da nossa solução aqui do x1 e do x2. x1 vai ser igual a menos b, então é menos 2, mais a raiz de 16 sobre 2a. Repare que o a é negativo, então eu coloco menos 1. Vamos concluir aqui, ó, menos 2 mais raiz de 16, 4 sobre menos 2. 4 menos 2, 2 divididos por menos 2, mais com menos da divisão vai ser igual a menos 1. Beleza? Vamos lá então para o próximo. Letra B, ó. O x2 aqui, ó, vai ser igual a menos 2, menos a raiz de 16 sobre 2 vezes a, 2a, né? Que o a vale menos 1. Então, menos 2, menos 4, raiz de 16 vai dar 4, então o menos está aqui na frente, beleza? Menos 2, 4 com 2, menos 6 divididos por menos 2, menos com menos na divisão, tanto na divisão quanto na multiplicação, vai dar positivo. Portanto, 6 divididos por 2, 3. Beleza? A solução aqui, ó, 1 e 3. Beleza? Então, agora a gente vai ver, a gente viu, né, que deu uma diferença do delta. O delta da primeira deu 1, o delta da segunda deu 0, o outro deu negativo. E esse aqui deu positivo. E a gente vai comparar os valores desse delta. Eu vou dar uma dica aí sobre esses deltas para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Olha o que acontece. Anotem, você que está aí olhando, está vendo esse vídeo pelo celular, printa essa tela aí.
Pode até excluir minha cara daqui, mas aqui está uma dica super importante da equação do segundo grau. Anota aqui, ó, quando delta for maior do que zero, você vai ter duas raízes reais, duas raízes distintas. Você viu lá quando delta deu 1 e quando delta deu 16? Você viu, reparou que teve um x1 e um x2 diferentes? Então, por conta do valor do delta. Na letra B, o valor do delta foi igual a zero. Você reparou também que as duas raízes foram iguais? A gente calculou o menos delta e o mais delta, as raízes deram iguais. E na letra C, onde o valor do delta deu um valor negativo, significou o quê? Que a gente não conseguiu concluir a raiz, né? A gente não consegue tirar a raiz do número negativo. Então, o delta, quando ele é menor do que zero, não possui raiz real, beleza? Então, vamos lá. Delta maior do que zero, duas raízes reais distintas. Delta menor do que zero, não possui raiz real. Delta igual a zero, você vai ter uma única raiz. No caso, as duas raízes vão ser iguais, tá bom? Vamos lá, então, agora construir os gráficos daquelas equações, tá bom? Seria bom lembrar os valores das raízes aí que nós calculamos, tá bom? Vamos lá então, vamos para a letra A. Bom, agora nós vamos construir o gráfico daquelas equações, né? Repare aqui que eu só troquei o f de x, aquele igual a zero, pelo f de x, só para a gente chamar de função, para a gente calcular, para a gente desenhar o gráfico desta função aqui, beleza? Mas vamos utilizar as mesmas raízes, tudo lá que deu direitinho naquela equação lá. Aqui, ó, na letra A apareceu para a gente, nós tivemos a solução, vou anotar aqui, nós tivemos a solução da letra A, 2 e 3. 2 e 3, beleza? Falei para a gente anotar lá. Na letra 2 e 3. Agora, para a gente construir o gráfico, a gente precisa identificar o A, B e o C. Ó, A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a 0. Anota, para a gente construir o nosso gráfico, ó, x e y, x e y aqui, beleza? Primeira informação, o x, que era o x1 e x2, é o 2 e o 3. Então, eu vou lá no eixo x e vou marcar, ó, a parte positiva aqui, ó, o 2 e o 3, beleza? Todo gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. Ou ela vai ser virada para cima, ou ela vai ser virada para baixo. Uma concavidade virada para cima, ou a concavidade virada para baixo. O que vai determinar se ela vai ser para cima ou para baixo? Vai ser o valor, anota isso, hein? Vai ser o valor do A. Se o ar for positivo, como é o caso aqui, ela vai estar sorrindo. Se o ar for negativo, como é o caso da letra D, ele vai ser virado para baixo. Então, aqui, ó, vou fazer com o vermelho. Ó, eu sei que ele vai passar no ponto 2 e no 3, que é a solução aqui, que era quando x era igual a zero, né, na nossa equação. E o ponto C é onde eu vou tocar o eixo y. Eu vou tocar no eixo 0. Por que eu botei 0 aqui, hein? Aqui é 6, né? 6. Sempre de onde eu tirei 0. Mas vamos lá. O C vale 6. Então, esse ponto aqui é o nosso y. É onde ele vai cortar o eixo y. E, portanto, olha aqui, ó. Aqui está o 6. Então, o nosso gráfico vai ter uma parábola voltada para cima, passando no 2, no 3 e no 6. Então, você concorda comigo? Que ele vai ter essa cara aqui, ó, passando no 6, 2 e no 3, beleza? Então, aqui que está o nosso gráfico da função x² menos 5 mais 6, passando no 2 e no 3, porque é onde vai zerar a nossa equação aqui, no ponto 2 e no ponto 3, e o ponto C é justamente onde ele é indicado no eixo y. Só um detalhezinho aqui,
que se a parábola é voltada para cima, esse ponto aqui a gente chama de ponto mínimo, que é o mínimo da sua da sua função, né, da sua concavidade lá. Então, esse ponto aqui, a gente chama de ponto mínimo. Repare que ele tem uma coordenada aqui, ó. Essa coordenada aqui, ó, a gente chama de x do vértice, porque ele está no eixo x. E esse aqui está o y do vértice. E como é que a gente calcula esses pontos aí? O x do vértice e o y do vértice. É uma formulazinha nova, só você anotar aí, ó. Vou colocar aqui no cantinho, ó. X do vértice. O x do vértice nada mais é do que o quê? Menos b sobre 2a. Qual é o valor do b? 5. Então vai ficar menos com menos, mais 5. Vai ficar 5 sobre 2. Portanto, o valor desse ponto aqui, ó, vale 5 sobre 2, que é o 2,5, né? 2,5 é justamente a metade aqui, ó, a metade entre o 2 e o 3. E 2 e 3, você vai ter aqui esse ponto aqui, ó, vale 5 sobre 2. E no y do vértice, ó, no y do vértice, vai ser menos delta sobre 4a. O valor do delta lá deu 1. Se o delta deu 1, aqui eu vou ter menos 1. Menos 1 sobre 4 vezes 1. Então, resposta aqui, menos 1/4. Esse ponto aqui, ó, menos 1/4, beleza? Então, repare que com todos os dados, com a concavidade, com o x1 e o x2, com o y do vértice e o x do vértice, você vê que a parábola ela fica bonitinha, né? Ela fica certinha, passando em todos os pontos aqui. Se você fez lá, achou a igual a menos 1, ah, não, peraí, na hora que eu faço aqui, ele tem que virar para cima e a parábola é para baixo e tal. Se você vê que tem alguma coisa errada, se não ligar, se não bater, você está fazendo alguma coisa errada, porque tem que bater todos os pontos aí, beleza? Vamos lá construir o gráfico da nossa próxima função, que no caso lá é a letra B. Letra B. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a f de x. Vamos lá calcular, vamos lá resolver, construir o gráfico dessa função. Bom, só para a gente olhar aqui, ó, para a gente relembrar, o delta dessa daqui deu igual a 0, beleza? E a solução foi o 1. A solução, nossa raiz lá, nosso x foi igual a 1, beleza? Aí lembra que eu falei, quando o delta é igual a 0, você só vai ter uma solução. O nosso gráfico vai ter uma outra cara, tá bom? Então, vamos lá identificar o A, o B e o C. A igual a 1, B igual a menos 2 e o C igual a 1 também. Repare que o A é positivo, então a minha parábola vai ser voltada para cima. E o Y aqui é onde ele vai tocar no ponto 1. Vou construir aqui, ó. Então tá aqui, meio tortinho, né? Mas tá bom. Repare que ele só toca em um ponto, né? Porque é no 1, então tá aqui o ponto 1 aqui, beleza? Então, no ponto C, que é o Y, tá aqui, ó. Vou botar aqui o 1 aqui, só para ajeitar aqui, ó, ficar bonitinho. Y e x. Aqui está aparecendo mais um y, então vou aumentar um pouquinho aqui para ele dar a cara de y. Pronto, melhorou. Então vamos lá. Aqui, ó, ele tem que passar, ó, ele vai ter essa cara aqui, ó. Ele vai tocar somente no 1 uma única vez. Repare que ele não faz, igual aquela outra lá, ó, de tocar duas vezes no eixo x. Por quê? Porque você só tem uma raiz, então ele só toca o x uma vez, beleza? E o x e o y do vértice, o ponto mínimo aqui, ó, é o 1. Se você for lá calcular o x do vértice, vai ser igual a menos b sobre 2a. O b vale menos 2. Menos 2 sobre 2a, que vai dar 1, menos 2, e o menos da fórmula aqui, né? Então vai ficar 2 sobre 2, que vai ser igual a
1. Portanto, ele toca aqui, e aqui é o ponto mínimo dele, é o 1 aqui, ó. E o y dá 0. Se você quiser fazer o y do vértice, você vai ver que vai dar 0, porque é menos delta sobre 4a. Se o delta é igual a 0, 0 divididos por alguma coisa vai ser igual a 0. Então, é justamente esse ponto aqui, ó, é o ponto 1, 0, beleza? Então, tá aí a nossa cara aí. Então, bateu tudo direitinho, como que eu falei. Se, de repente, você tenta montar o gráfico ao contrário, você vai ver que não vai bater. Fala, pô, mas ele tem que passar no 1, ele tem que passar no ponto 1, tocar uma vez, não vai fazer sentido. Então, tem que bater todos os pontos aí. A igual a 1, parábola voltada para cima, A é positivo. C, 1 é onde corta o eixo Y. Você vai lá e monta bonitinho. Beleza? Não tem como você montar um gráfico, isso é bacana, não tem como você montar um gráfico sem calcular as raízes. Você precisa descobrir as raízes para saber se você vai ter uma ou dois pontos lá, descobrir quais são os pontos em que você vai cortar o seu eixo X. E você vai saber isso calculando através do delta também. Então, por isso que é importante você resolver a fórmula de Bhaskara lá. Beleza? Então vamos lá para o próximo exemplo aí, na letra C, que é onde o delta vai dar menor do que 0. Vai dar um número negativo. Na letra C é o seguinte, vamos lá relembrar. Na letra C, o delta, cadê o meu pincelzinho aqui, o meu lápis? Esse aqui que eu quero. Na letra C, o delta deu igual a menos 4. Aí a gente viu lá, quando o delta é menor do que 0, o que vai acontecer? Nós não vamos ter uma raiz real. Portanto, o A igual a 1, B igual a menos 4 e o C igual a 5. Então, o Y, olha aqui, ó, vai tocar no ponto 5, vai cortar no 5, e o A, 1, significa que a parábola é voltada para cima, beleza? Então, aqui, ó, vai ficar com essa cara aqui, ó. Ó, o vale 5, tá aqui o 5 na parte positiva. Aqui eu já fiz melhorzinho o Y, maneiro. E aqui o X. Então, ele não toca no eixo X. Por quê? Porque o delta deu menor do que 4. Portanto, ó, ele vai fazer essa cara aqui, essa concavidade. Ele não vai tocar no eixo X, beleza? Essa parte aqui, ó, eu não tenho, tá? Então, ele fica com essa cara aí. Ele não vai tocar no eixo X. Então, ó, quando delta, só uma revisãozinha aqui, ó, quando delta for maior do que 0, ele vai tocar o eixo X duas vezes. Quando delta for igual a 0, ele vai tocar o eixo X uma única vez. E quando delta for menor do que 0, ele vai tocar, quer dizer, ele não toca nenhuma vez o eixo X. Por isso que eu falei que era importante a gente calcular lá o delta primeiro, para a gente ter essa informação aí mais para frente, beleza? Aí eu sei quantas vezes ele vai tocar ou não vai tocar no eixo X aí, beleza? Vamos lá então para a gente encerrar para a letra D. Na letra D, temos o seguinte, só para a gente relembrar lá, o delta da letra D deu igual a 16, ou seja, pelo que eu acabei de falar, delta maior do que 0, você vai ter duas raízes diferentes, logo você vai tocar duas vezes o eixo X. A solução lá dessa função aqui foram os números 3 e menos 1. 3 e menos 1. Menos 1 e 3, né? Letra A, o coeficiente A, é o termo que acompanha o x ao quadrado, menos 1. Opa! O B, 2 e o C, 3. O C é onde vai tocar o eixo Y. Espera aí. Se o A é menos 1, significa que a parábola ela é voltada para baixo. A concavidade dela é voltada para baixo. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vamos montar aqui. Eu já ia elogiar, falar que ficou certinho, mas ficou retinho. X e o Y. O Y, qual é o ponto do eixo Y? 3, porque é o valor do C. Então, aqui está
o 3. As raízes, ó, 3 e menos 1. Então, vou colocar aqui, ó. Vou botar de azul. Ó, o menos 1 na parte negativa do eixo y, do eixo x, menos 1 e o 3, beleza? Então, ó, como é que vai ficar? Parábola foi aquilo que eu falei. Se você vem aqui, ó, e constrói virada para cima, passando no 1 e no 3, e no 3 aqui do x, você vai falar assim, ué, mas ele não passou aqui no y, ele está passando na parte negativa. Alguma coisa você está fazendo errado, porque todos os pontos têm que bater direitinho lá no seu gráfico, tá bom? Então, ó, aqui, ó, menos 1 e 3, não tem como ser parábola para cima, porque o A é negativo. Então, ó, como é que ele tem que ficar aqui? Ó? Parábola voltada para baixo. Olha lá, ó, como é que ele vai ficar. Olha lá, virado para baixo, passando no menos 1 e 3, passando nos 2 pontos. Por que ele vai passar em 2 pontos? Porque o delta foi maior do que 0, então você tem duas raízes reais distintas, o menos 1 e o 3, e ela virada para baixo porque o A é negativo e passando no ponto C aqui, ó, no nosso Czinho aqui, beleza? Então, é isso daí. Nós vimos aí, nós aprendemos a calcular, usar a fórmula de Bhaskara, calcular o x, o y do vértice, descobrir aí as raízes, quando que você vai ter uma raiz, duas raízes, ou quando você não vai ter raiz. Então, foi essa daí a nossa videoaula de função quadrática, de equação do segundo grau, beleza? Então, galera, é isso daí, se inscrevam no canal, isso é importante pra caramba, é legal. Ativa aí o sininho de notificações para toda terça e quinta, né, às 7 horas da noite eu tô postando vídeo aí. E você vai receber em primeira mão lá a notificação. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like aí, isso aí vale pra caramba pra gente, beleza? É isso daí, até a próxima. Fui!